Valério, muito bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café numa manhã animadíssima. Um debate intenso. A Rebeca foi se recompor porque realmente esses vídeos desta mãe e desta filha são muito fortes. Eu trouxe esses vídeos e trouxe aquela palavra do presidente de Israel, Valério, para te fazer uma pergunta, porque assim, existe uma conversa que vem do sionismo e daqueles que os apoiam, para dizer o seguinte, calma lá, porque no Oriente Médio é tudo feudalismo, é tudo ditadura, exceto por Israel. Israel é a única democracia no Oriente Médio. Dá para dizer que Israel é uma democracia, Valério? Não é possível. Veja, sendo o mais objetivo possível, sempre quando nós pensamos sobre a natureza de um regime político, a análise ela tem que ser feita em 3 níveis de abstração. Nós analisamos, primeiro, qual é a natureza do Estado, segundo, qual é o desenho do regime, e terceiro, qual é a composição do governo. Claro, nós falamos do país e aí, digamos, simplificamos, mas, a rigor, a análise tem que fazer essa desagregação, essa minúcia. Que critérios, qual é a métrica para fazer a análise da natureza do Estado? Existem, para marxistas, na nossa tradição, mas também numa tradição, digamos, científica, inspirada em métodos científicos, que não se inspiram no marxismo. Em primeiro lugar, o Estado é a máquina burocrática, ou seja, é o corpo separado da sociedade civil, uma estrutura profissionalizada que está ao serviço da preservação de uma ordem econômica e social. Portanto, o critério é de classe. Nós, portanto, analisamos quais são os estados capitalistas, quais são os estados pós-capitalistas e, se houver, estados pré-capitalistas. No caso de Israel, seguindo, quando nós pensamos no regime, nós estamos analisando qual é o desenho, o formato, a arquitetura da distribuição do poder. Ou seja, o regime pode ser monárquico ou republicano, pode ser uma monarquia absoluta ou constitucional, pode ser uma república unitária ou federal, pode ser uma república presidencial, semipresidencial, parlamentarista. Existem vários tipos de regimes diferentes, até alguns pitorescos, como a democracia dos cantões na Suíça. Finalmente, quando nós analisamos o governo, Mauro, o que nós estamos considerando, a métrica, os critérios, em primeiro lugar, qual é a composição política do governo. Então, um governo ele pode ser um governo de esquerda, pode ser um governo de direita, um governo de coalizão, pode ser um governo neofascista. Há vários, é a composição política, quais são os partidos, quais são as lideranças e qual é o programa, qual é o projeto, qual é a plataforma do governo. Considerando esses 3 critérios e pensando em Israel, a primeira observação que nós temos que fazer é que o Estado de Israel é uma anomalia histórica. Por quê? É uma anomalia. Porque, ao final da Segunda Guerra Mundial, ocorre uma transformação extraordinária do mundo, que é a derrota do nazifascismo. Ou seja, nós tivemos um intervalo que vai aproximadamente meados dos anos 20 até meados dos anos 40, durante 20 anos, por uma série de circunstâncias, a situação, a etapa internacional aberta pelo fim da Primeira Guerra Mundial com o triunfo da Revolução Russa, ela foi determinada por uma acumulação ininterrupta de derrotas que levou que algumas das potências mais importantes do mundo capitalista daquela época se alinhassem em torno de um projeto estratégico que nós chamamos nazifascismo.
E o nazifascismo tinha como, digamos, seu objetivo estratégico disputar a supremacia dentro do sistema internacional dos Estados, mas ao serviço de um projeto que era um projeto de colonização do mundo e que se apoiava numa premissa de que todos os Estados-nações se definiam pela identidade da raça e que havia raças superiores e raças inferiores, Mauro. Este era a doutrina de Estado na Alemanha, era a doutrina de Estado no Japão, era a doutrina de Estado na Itália. E por isso Mussolini imitava os Césares. E nós falamos de Mussolini de cesarismo, porque ele se apresentava como uma reconstrução da glória do Império Romano do Ocidente, Roma como a capital desta raça superior, assim como Hitler se apresentava como herdeiro do Sacro Império Romano-Germânico e defendia a superioridade histórica da raça germânica. E o mesmo no Japão, quando o regime imperial abraçou o discurso fascista da superioridade histórica da raça nipônica. Então, este projeto, que era um capitalismo degenerado, numa forma que nós não temos como prever, senão pela construção de contrafactuais, o que teria acontecido com a humanidade se ele tivesse vencido, nós não podemos prever, mas consistia essencialmente em uma escravização de raças inteiras. O plano de Hitler era a escravização do que ele denominava como raça eslava. E, bom, os japoneses não ficaram atrás com a invasão das Filipinas e os italianos com a invasão da Líbia. Muito bem. Por que o Estado de Israel é uma anomalia? Porque o nazifascismo foi historicamente derrotado. E um dos elementos centrais desse processo foi que o nazifascismo foi responsável pelo Holocausto. O Holocausto atingiu os ciganos, atingiu os LGBTs, mas ele foi orientado prioritariamente sobre o povo judeu. E nós não temos nenhuma dúvida que o genocídio contra o povo judeu foi um dos maiores genocídios da história, pela escala, porque nós estamos falando de 6 milhões de mortos. Porque os alemães eram muito metódicos, né? Você sabe, eles faziam anotações de tudo. Então, nós não temos dúvidas que são 6 milhões, porque eles anotaram. Existem registros com os nomes. Muito bem. Em função disso, se estabeleceu uma relação de forças no mundo em que a legitimidade do movimento sionista ganhou muita popularidade. O que era o movimento sionista? O movimento sionista era um movimento político nacionalista que defendia a necessidade histórica do povo judeu construir um Estado-nação para si. Não sabiam muito bem onde fazê-lo, mas, finalmente, a partir dos anos 20, se reorientaram pela ideia de voltar para o que era historicamente e é historicamente reconhecido pela tradição judaico-muçulmana cristã para a Terra Santa. E, portanto, romantizaram a ideia do antigo reino de Israel e começaram a se estabelecer na Palestina, que estava sob o mandato britânico ao final da Segunda Guerra Mundial. Esta é uma história muito longa, que eu vou vos poupar agora de detalhes, mas que, finalmente, resultou em 1947-48, a partir de uma negociação internacional entre os Estados Unidos e a União Soviética, na resolução da Organização das Nações Unidas, que, entretanto, foi fundada, que reconheceu a existência de um Estado judeu na Palestina, simultaneamente a existência de um Estado palestino. Por que o Estado judeu na Palestina, desde a sua origem, mas hoje, numa escala muito mais elevada, embora 70 anos tenham se passado, e, portanto, ocorreram transformações, mas quantitativas, não qualitativas. O Estado judeu é uma anomalia. Em que sentido?
porque é um Estado-nação de apartheid. Ele estabelece na sua ordem jurídica política a definição de que é um Estado na qual a cidadania pertence ao povo judeu e não aos que vivem dentro desse Estado. Muito bem. Isso seria mais ou menos como se no Brasil, ao final do Império, a proclamação da República estabelecesse que o Estado, a República Brasileira, era um Estado brasileiro somente para os eurodescendentes, ou seja, a população negra não teria os plenos direitos de cidadania que foram reconhecidos para a população eurodescendente. E nesse sentido, Israel, o Estado de Israel se aproxima do Estado sul-africano no apartheid. Exatamente, do ponto de vista jurídico-político, eles são fenômenos exatamente da mesma natureza. Exatamente da mesma natureza. Veja, a estrutura legal de Israel, eu vou apresentar para vocês algumas destas leis que são, digamos, chocantes. A lei da cidadania e entrada em Israel. Essa lei impede que cidadãos israelenses que casaram com palestinos transfiram a sua nacionalidade para os seus cônjuges. Ou seja, os cônjuges, uma senhora israelense casa com um senhor palestino, ele não tem o direito à nacionalidade da esposa. Portanto, esses casais não podem viver em Israel. Assim como se um árabe israelense casar com uma pessoa oriunda de um território ocupado, ambos são obrigados a viver no território ocupado, na Cisjordânia, e estão sujeitos à violência e à extrema desigualdade social que é característica dessas áreas. E, portanto, do ponto de vista da estrutura, não há universalidade de direito. Ou seja, há uma definição racial de quem pode e quem não pode. Exatamente. Por quê? Porque o Israel se define como um Estado judeu em que somente judeus possuem direitos coletivos, como o direito à autodeterminação. Isso estabelece que assentamentos judeus em território palestino são um valor nacional protegido e impulsionado pelo Estado, mesmo que à custa da expropriação das terras que pertenciam antes à população árabe palestina. Que nós vimos no filme com essa menininha que voltou da escola para casa, chegou lá, Israel tinha derrubado a casa dela para entregar o terreno para uma família judia. E é mais grave, por exemplo, a lei do retorno é pouco conhecida. O que é a lei do retorno? É uma aberração jurídica internacional. Vocês me acompanham. Ela estabelece que qualquer judeu, em qualquer lugar do mundo, pode migrar para Israel e vai lá receber plenos direitos de cidadania. Mas o mesmo não vale para os palestinos, que foram, nos últimos 75 anos, vítimas da Nakba, fugiram da violência israelense e, eventualmente, depois de 2 gerações, desejem retornar. Calcula-se, e são números aceitos, que pelo menos 750 mil pessoas é o número de refugiados palestinos nos países limítrofes de Israel. Eles estão na Jordânia, na Síria, no Líbano, no Egito. Essas pessoas não podem voltar. Qualquer menino de origem judia brasileiro que, por alguma razão, queira viver em Israel, chega e no dia seguinte ele tem todos os documentos, plenos direitos. A única coisa é que ele vai ter que prestar os 3 anos de serviço militar, mas de resto ele tem todo o apoio do Estado de Israel e vai estudar de graça e vai fazer a sua farra, mas tem que fazer o serviço militar. Veja, isso estabelece... Eu posso continuar, mas tem uma lei que a mim me choca profundamente, que é pouco conhecida no Brasil. No Estado de Israel, nenhuma instituição pode promover qualquer atividade que faça referência, memória da Nakba, ou seja, do que é chamado, reconhecido pelos palestinos como o momento da grande tragédia, que é o momento da expropriação em massa, é o momento que, digamos, precipita a catástrofe nacional da população árabe palestina, porque
foi naquele momento que, no fundamental, houve a expansão territorial e a expulsão em grande escala. Assim, nenhuma escola pode promover uma palestra, ou um debate, ou uma exposição, nada sobre o que foi a Nakba, porque esse financiamento é proibido. É um tema tabu, você entende? É mais ou menos como se no Brasil fosse proibido discutir, não sei, a Guerra do Paraguai. Felizmente, o Brasil não esteve envolvido em muitas guerras, mas como se fosse proibido. Não, se for o tema Guerra do Paraguai, não pode ser debatido na universidade, não pode ter palestra. São verdadeiras... Como o governo Temer quis fazer aqui no Brasil. Lembram-se disso? Que ele tentou impedir as universidades de qualificar o que tinha acontecido como golpe de Estado. Então, não pode falar de golpe. Proibido, né? Então, você desenha a história ou obriga que a história seja ensinada de acordo com o ditame, no caso de Israel, de uma força invasora, colonizadora. Legal, entendemos que não tem democracia em Israel. E depois envolve o tema material do dinheiro, por exemplo, a lei da ausência, Mauro. Ela estabelece que o Estado de Israel pode se apropriar de todas as terras que pertenciam à população palestina que foi deslocada e fugiu para os países vizinhos diante de uma limpeza étnica, mas as terras ficaram. Segundo a lei da ausência, essas terras, que eram propriedades de famílias palestinas, podem ser apropriadas pelo Estado e elas podem ser redistribuídas para fim de assentamentos da população judaica. Portanto, é uma legitimação da apropriação do que era uma sociedade rural, o mundo árabe palestino. E vai para outras leis, como a imobilização da população árabe que vive dentro do Estado de Israel e leis de repressão, a possibilidade de detenção por parte do Estado de qualquer palestino, sem julgamento, por longos períodos interrogatórios. Então, nós estamos realmente falando de um conjunto de... digamos, de blindagem jurídica que caracteriza um estado de apartheid e, portanto, legitima a limpeza étnica que historicamente foi construída. Bom, e esta excepcionalidade, isto é absolutamente excepcional no mundo, é uma anomalia no sentido que é absolutamente único, extraordinário. Antes havia África do Sul, mas, como nós sabemos, há 30 anos atrás, desmoronou depois de uma imensa campanha de solidariedade internacional e a mobilização da população da majoritária que a África do Sul. Na África do Sul ocorreu uma revolução negra interrompida. Houve um verdadeiro processo revolucionário negro que só teria paralelo com o que aconteceu há 200 anos atrás no Haiti, mas foi interrompido através de negociações porque havia perigo de uma guerra civil, para dizer as coisas como são. A supremacia branca poderia ter mergulhado o país dentro da guerra civil, e foi por isso que Mandela fez o cálculo de procurar uma solução negociada, porque avaliava que, naquelas condições históricas, a relação de forças internacional seria desfavorável para a Revolução Negra. Bom, isto posto, evidentemente, esta caracterização, né, que é o estado de apartheid, ela sobredetermina a caracterização de qual é a natureza do regime. Há eleições em Israel? Há. Mas democracia, mesmo uma democracia liberal, stricto sensu, rigorosa, no sentido mais conservador do conceito, uma democracia liberal não se define somente pelo fato de cair eleições. Ditaduras promoveram em diferentes países, em diferentes continentes, eleições regularmente. Em Israel há eleições, mas um regime democrático liberal ele exige outras condições. A primeira é a igualdade diante da lei. A primeira é um cidadão, um voto, igualdade diante da lei, igualdade plena de direitos civis e políticos. Muito bem. É porque é um estado de apartheid, que é uma democracia só para a população judia. Mas Israel não é uma nação onde só há um povo. Israel é um Estado que está inserido na Palestina e existem os palestinos que
que o movimento sionista não reconhece como palestinos, que moram em Israel, eles os chamam os árabes de Israel, porque, no fundo, vamos dizer com todas as letras, a ideologia sionista não reconhece a existência de um povo palestino. Uhum. A O ideologia ministro sionista... das Finanças atual de Israel, de extremíssima direita, né? Porque é difícil achar alguém ali que não seja existe o mito da esquerda israelense, vamos dizer assim, né? Ele diz isso claramente: não existe povo palestino, que é o que justifica o genocídio, né? Se não Claro, tem povo, podemos matar todo mundo, né? não há um povo... Porque veja, qual é a manobra aqui, digamos, a operação ideológica? Existe o povo árabe, mas os árabes, depois da formação do Estado de Israel, podem morar onde eles quiserem. Por que não vão para a Jordânia e finalmente se estabelecem para sempre? Por que não vão para o Líbano? Por que não vão para o Egito? Vão para onde Não, o quiserem. governo de agora, o Netanyahu, está com uma proposta concreta para o Egito, de pagar para o Egito para mandar toda a população, 2.300.000 pessoas, para o deserto do Sinai, para viverem no deserto do Sinai. Sempre foi a estratégia desde a fundação do Estado de Israel. Esta é a definição. Este é o Estado judeu. Os árabes vão embora, mas vocês têm para onde ir. Não faltam estados árabes no nosso entorno. Por que não vão? Bom, vejam, isto é, do ponto de vista histórico, uma monstruosidade que é de uma crueldade histórica imensa. Porque existe um povo árabe que vivia na Palestina, historicamente. É um povo originário, no sentido de que eles estiveram ali estabelecidos durante milhares de anos. E, portanto, é a ideologia que legitima a limpeza étnica. A limpeza étnica é que Israel é um Estado só para judeus. Portanto, o regime de eleições com partidos políticos, com parlamento, com deputados, com maioria tendo que ser construída dentro do parlamento, é para os judeus. Porque o Estado é de apartheid. Ele excluiu 1/3 da população, e eram muitos mais, que vivem em Israel, mas não têm os direitos dos judeus. E é por isso que é um Estado de apartheid. O governo, hoje, é um governo de coalizão de direita com extrema-direita com neofascistas. Ou seja, é o tipo de fenômeno político que nós estamos vendo, que é uma das tendências, eu diria, de todas as crises, é a mais perigosa. Nós estamos assistindo a muitas crises no mundo, né, Mauro? Nós temos a crise ambiental, nós temos o mundo central indo para a direção de uma recessão novamente, com os bancos centrais elevando as taxas de juros e, portanto, dizendo é preciso desemprego para reduzir os direitos dos trabalhadores que ficaram muito folgados depois da pandemia. E nós temos o perigo de guerras, guerra na Ucrânia, disputa entre Estados Unidos e China, mas nós temos um perigo que é o mais imediato, que é que assumam governos de extrema-direita, porque são governos negacionistas do aquecimento global, são governos negacionistas basicamente de tudo, digamos, das conquistas da vida civilizada dos últimos 50, 60 anos. Em Israel, esse governo já está no poder. Então, é Estado de apartheid e governo de extrema-direita. Quando um Estado de apartheid e um governo de extrema-direita decidem responder à ofensiva do Hamas com a ocupação, e nós estamos aguardando, é uma questão de dias, a invasão terrestre, não tenhamos nenhuma dúvida, vai haver uma invasão terrestre. Sem invasão terrestre, não há derrubada do governo Hamas. E ocorrendo a invasão, a sua estratégia vai ser limpeza étnica, vai ser deslocamento populacional forçado. Então, nestas condições, aí nós podemos dizer que o terrorismo de Estado é genocídio. Bom, se isto acontecer, e faço uma referência ao debate anterior, isto acontecendo, no dia seguinte, nós temos que exigir do governo brasileiro a ruptura de relações diplomáticas com o Estado de Israel. O Brasil não pode... a faixa de Gaza em chamas e centenas de milhares de pessoas sendo expulsas, nós não podemos permanecer indiferentes, porque isso seria, do ponto de vista histórico, uma humilhação da nação brasileira. Seria uma vergonha histórica imperdoável.
Rebeca, entra, nós vamos ter que encerrar, mas antes eu sei que você tem uma última questão, eu acho que já está sendo. Eu acho que o silêncio do governo brasileiro em relação ao ataque do hospital já é algo Uma grave, em vergonha relação a histórica. uma vergonha para a tradição diplomática brasileira, para a tradição democrática do país. Como é que o Brasil silencia com um ataque de um Estado a um hospital? Não Claro. dá. Não tem. Conselho de Segurança da ONU. O Lula tem que ser delicado, ele tem que ser maneiroso, ele tem que ser isso, ele tem que ser aquilo, porque senão não consegue. Não consegue bem, não conseguiu nada. Não conseguiu nada. Foi ótimo, né? A derrota por porque isolou os Estados Unidos. De fato, não conseguiu nada. Rebeca, fala, por favor. É isso, Valério. Bom dia, né? Precisei sair aqui quando você entrou, mas a Margarete tinha mandado uma pergunta aqui ainda na hora do Genuíno da Helenira, e eu disse que eu faria para você. E aí eu vou colocar como essa última pergunta, que ela diz: vocês acreditam que pelos caminhos que esse genocídio ocorre, pode haver uma possibilidade de outra guerra mundial? E aí, para encerrar mesmo, de fato, Arcari, o que pode ser feito para conter esse genocídio, na sua opinião? E qual o peso da mobilização popular internacional? Veja, primeiro, a pergunta mais fácil. Digamos, tudo é difícil, mas há uma que é mais emergencial. O que pode ser feito para conter o genocídio em escala industrial, que será a invasão terrestre de Gaza? Isso depende fundamentalmente da mobilização social, ou seja, vai ser necessário, em primeiro lugar, que as populações palestinas que estão numa diáspora pelo mundo se levantem. Eles são a vanguarda. Trata-se da defesa do direito histórico do povo palestino e, portanto, sejam o gatilho, sejam a faísca para incendiar uma mobilização em escala internacional das populações de língua árabe no entorno do Estado de Israel e a escala mundial. Em segundo lugar, a mobilização de todos aqueles no mundo que tenham compromissos humanitários. Não é uma causa somente da esquerda interromper um genocídio, é uma causa que deve unir todos aqueles homens, mulheres, todas, todos e todes que tenham compromissos humanitários. É o direito à vida. Não há nenhuma legitimidade histórica no direito de vingança que possa legitimar um genocídio em grande escala. Veja, o genocídio em grande escala, quando se levanta um argumento, Israel tem direito de se defender, é a defesa da lei de Italião, é o retorno à idade do bronze, é o olho por olho, dente por dente. Bom, isto é fundamentalmente uma ruptura irremediável com todos os critérios civilizados, como se os últimos 200 anos, especialmente os últimos 60, 70 anos, não tivessem existido. A lei de Italião não pode imperar no mundo moderno. O direito de vingança não é historicamente legítimo. Justiça não é vingança, vingança não é justiça. A solução para o drama diante da qual a população de Israel e as comunidades judias pelo mundo estão colocados, é que, evidentemente, já ficou demonstrado que não haverá paz enquanto não houver justiça. E podem morrer 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Provavelmente vão morrer mais diante de uma invasão em Gaza. E organizações nacionais palestinas não vão ser destruídas. Porque por cada 100 que foram mortos, vão se levantar 1.000 jovens. Que é a conversa fiada dos sionistas agora. Né? Eu vi, inclusive, uma entrevista lá na Globo News, né, do sujeito dizendo: cuidado, porque isso aqui tem uma máquina de formação de jovens terroristas. Entendeu? A máquina de formação de jovens terroristas chama-se Estado de Israel. Exatamente, veja, esse que é o problema. Para qualquer homem, mulher, qualquer pessoa de origem judia, tem inúmeros amigos judeus,
muito próximos. Evidentemente, este drama histórico é preciso encontrar uma solução, mas está claro que limpeza étnica não é a solução. Expulsar os palestinos para os países vizinhos, que de resto não os querem receber, porque são governos e regimes ultra-reacionários que não têm nenhuma disposição de ser a retaguarda estratégica da resistência palestina. Então, o primeiro tema, como evitar a emergência do genocídio? É preciso estabelecer limites. Isso não é possível sem pressão internacional. E não vai ter pressão internacional se não houver mobilização popular. Nós demos segunda-feira, Valério, o nosso título aqui na segunda-feira foi, nossa chamada foi exatamente isso. Milhões de pessoas vão às ruas contra o genocídio, que tinha acontecido no fim de semana anterior. Eu tenho visto você, a sua ação e a do PSOL, particularmente, participando e incentivando mobilizações no país inteiro, né? E até comentei aqui, o PT participou da convocação e da mobilização lá no Rio Grande do Sul, mas está ausente, por exemplo, aqui em Brasília, hoje às 5h30 tem uma manifestação. O PT não está participando, tá? A juventude do PT está, mas o PT, como partido, não está participando da convocação, nem o PT, nem o PCdoB, nem o PSB, nem o PDT. E é preciso unificar as forças de centro-esquerda para isso, né? Fundamental. Fundamental. Agora, há manifestações praticamente em todo o país impulsionadas por uma frente e o PSOL está tendo um papel importante. Quero registrar, viu, Valério? Muito justo, obrigado. Mas veja, o drama é um tema, repito, para a esquerda, mas para qualquer pessoa que tenha juízo, bom senso e um coração, uma sensibilidade histórica. Veja, a crueldade da história é que o Estado de Israel está fazendo com os palestinos o que o Estado alemão, liderado pelo nazifascista, fizeram com os judeus. É noutra escala, evidentemente, 6 milhões de mortos. Eu tenho muito respeito pelas proporções e, portanto, sei que não é o mesmo. Quero deixar isto muito claro. 6 milhões não é o mesmo que 6 mil. É diferente. Nós somos gente séria. É diferente. Mas é qualidade diferente. Mas a natureza do fenômeno é o mesmo. É limpeza étnica. É empurrando para fora. A natureza é a mesma. A escala é diferente. A natureza é a mesma. Genocídio é genocídio. E, portanto, pessoas não precisam ser de esquerda, mas que são contra que um Estado está entre as 10 maiores potências militares do mundo, alguns dizem entre as 5 maiores, porque o Estado de Israel é muito discreto em relação à sua máquina militar, e ela é provavelmente muito maior do que aquilo que é admitido em público, mas é uma máquina militar gigantesca. Isto aqui é Davi contra Golias, mas vamos dizer as coisas como são. Golias é o Bibi Netanyahu, agora os Davi são os palestinos na faixa de Gaza. E o que pode interromper é o horror do mundo diante do que, infelizmente, é iminente, algo que nós, Mauro, eu, você, Rebeca é uma moça muito mais jovem, mas nós que já estamos na estrada há mais de 50 anos, nós nunca vimos nada nesta escala. Isto não é Sabra Shatila, a invasão do Estado de Israel dos acampamentos de refugiados palestinos nos arredores de Beirute, em 82. É diferente. É uma máquina de guerra entrando em Gaza. Quer dizer, um território que é menos de 1/4 do território da cidade de São Paulo, dentro do qual vivem amontoadas mais de 2 milhões de pessoas. A segunda pergunta, o perigo de guerra mundial. Bom, existe hoje, né, se nós considerarmos um modelo com muitas variáveis, muito mais perigo de guerra mundial do que há 10 anos atrás, evidentemente. Houve uma mudança na situação mundial, Rebeca. Mas isso não significa que a guerra mundial seja iminente. Porque, veja, nós estamos há um perigo na esquerda que é o catastrofismo. A situação já é ruim demais. A gente não precisa exagerar. Ela já é bastante ruim, do jeito que está. Então, nós temos hoje 5 grandes crises no mundo.
E nós temos que analisar e monitorar as 5. Elas se desenvolvem simultaneamente. Nós temos uma crise econômica que resulta de muitos fatores, mas fundamentalmente a dificuldade do movimento de acumulação de capital, esta é a razão de fundo, ou seja, a rentabilidade do investimento tende à queda, e isso leva a que haja fuga de massas gigantescas de capitais para o mundo especulativo dos capitais fictícios que trabalham com títulos, dívidas. E o impacto disso, evidentemente, é que a recessão produz desemprego, o desemprego diminui a capacidade de resposta dos trabalhadores, aumenta a desigualdade social, e isso traz sofrimento em grande escala, proporcionalmente a cada país, daí varia de país para país, em função de quais são as redes sociais de proteção. Mas nós temos um problema de fundo, que é que a economia mundial não está indo bem. Ela, segundo o Fundo Monetário Internacional, para conter a inflação que explodiu durante a pandemia, vai ser necessário um pouso, e eles não sabem se vão conseguir um pouso suave ou um pouso forçado, e, portanto, o freio de mão vai ter que ser puxado, o carro pode descarrilhar. Este é um elemento geral que nós temos diante dos próximos 2, 3, 4 anos, e que, infelizmente, alguém ainda precisa sussurrar no ouvido do Fernando Haddad, o meu velho colega da USP, porque, infelizmente, é improvável que chova dólares no Brasil, que é a premissa fundamental do arcabouço fiscal. Então, temos este problema. Segundo problema, nós temos o aquecimento climático, né, o aquecimento global, a crise climática, os desafios colocados pela transição energética, e nós temos uma mudança também nesse terreno, porque agora nós temos dados que confirmam que os cenários mais conservadores, menos graves do IPCC são irrealistas, ou seja, a situação é muito mais grave. E os sucessivos, enfim, os incêndios, as secas, a elevação média das temperaturas, há uma desregulação fora da curva, indicando uma aceleração, prazos mais curtos, desafios mais intensos para poder superar o perigo colocado pelo aquecimento global. Nós temos o terceiro perigo, que é a luta entre Estados, ou seja, a lenta, porém ininterrupta decadência, digamos assim, da supremacia norte-americana, que produz uma reação defensiva e, inclusive, uma reação, digamos, mais belicosa, como agora vemos. Há 2 porta-aviões, há 2 esquadras norte-americanas em frente, ao cenário da invasão de Gaza por Israel. Finalmente, nós temos a quarta crise, que é o fato de que, no mundo ocidental e no mundo asiático, as correntes nacionalistas de extrema-direita, neofascistas, alcançam uma audiência como nós não vimos nos últimos 70 anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, existe perigo iminente de que alguns dos países chaves do mundo venham a assumir o poder governos de extrema-direita, cujos desfechos é imprevisível. Nós temos eleições na Argentina no próximo domingo, Mauro. Hoje é sexta-feira. Daqui a 2 dias há eleições na Argentina, há o perigo do Milei vencer, ou melhor, ficar em primeiro lugar no primeiro turno para depois disputar o ballotaje, como eles dizem, o bajotaje, a segundo turno. Mas não é somente a Argentina. É evidente que o cenário nos Estados Unidos permanece de grande incerteza, e não vou me referir ao que já aconteceu na Europa Ocidental. Ninguém desconhece que Le Pen é a favorita para as próximas eleições francesas, e a França é um país chave no pêndulo da ordem mundial. Finalmente, nós temos a crise devastadora, que é a crise da esquerda mundial. São 5. Nós não temos só a crise econômica, o aquecimento global, a disputa entre Estados pela supremacia mundial, a ascensão da extrema-direita. Nós temos que ser honestos e olhar aqui o nosso lado. A quinta crise é a crise da esquerda mundial. A esquerda vive hoje uma crise que não tem paralelo na história. É uma esquerda que não só está fragmentada,
como está à deriva. É diferente, está dividida, mas, além disso, está à deriva, ou seja, não sabe para onde vai. Este dilema, de como isso se manifesta? Bom, isso se manifesta um pouco em torno de qualquer tema. Né? Se nós pegarmos o tema da crise econômica, se manifesta nesse terreno a incapacidade de compreender que é insustentável a orientação dos bancos centrais do mundo todo sobre a batuta do FMI, incluindo o Banco Central brasileiro, com o Campos Neto, que é fundamentalmente de fazer política monetária para jogar milhões no desemprego, para que o custo da unidade de trabalho diminua, para garantir uma acumulação de capital mais rápida, portanto, para favorecer os ricos. É indefensável. Quer dizer, ser de esquerda é ser fundamentalmente pelo direito à vida, não é isso? Vamos simplificar. Nós somos por um direito incondicional à vida. Se somos pela vida, as pessoas têm que ter emprego, têm que ter trabalho. O primeiro direito civil da sociedade contemporânea é: eu posso sobreviver e tenho direito a ter um trabalho. Se as empresas... É capitalismo. Se as empresas privadas não garantem, o Estado tem que garantir. Se as empresas privadas não garantem trabalho, o Estado tem que garantir. Isso é ser de esquerda. Ninguém nas ruas, ninguém desempregado. Todos têm o direito à dignidade do seu trabalho. A esquerda vacila. Bota a crise nisso. Se não defendemos o direito ao trabalho, como é que vamos derrotar a propriedade privada? Porque ser de esquerda, em primeiro lugar, era ser a favor de derrotar o capitalismo. Mas vamos... Tá bom, é capitalismo, mas nem o direito ao trabalho, Mauro. Veja, há uma crise. Se manifesta em discussões que não são razoáveis, como vamos colocar o tema da crise ambiental e a exploração do petróleo. Nós somos agora, diante da crise ambiental, a esquerda vai defender aumentar a produção de petróleo? Mas perdemos juízo? Que autoridade nós temos se nós aumentarmos a exploração de petróleo diante da crise ambiental? Significa que é ecologia de Araque, ambientalismo de Araque. Nós podemos exigir dos países centrais, e devemos exigir, e deve ser rigoroso nessa existência, deve ser imponente, audacioso, que os países centrais garantam compensações justas para os países periféricos que têm reservas não explorarem as suas reservas. Mas tem que ser pago isso. Não pode ser perdemos tudo. Não exploramos o petróleo, perdemos a renda do petróleo e beijinhos, beijinhos, tchau, tchau. Não, senhor. Transferência. Isso já ocorreu na história mundial incontáveis vezes. Está acontecendo agora na Europa. Os fundos estruturais do Banco Central Europeu de Frankfurt estão sendo redistribuídos para favorecer com compensações pelo desastre que ocorreu nas economias mais frágeis da União Europeia durante a pandemia. Então, há uma crise muito grande na esquerda. Veja, Petro está sozinho na Colômbia, né, nesse momento, denunciando crimes de guerra do Estado de Israel. Crimes de guerra. O ataque ao hospital é um crime de guerra. E vamos combinar que nós vamos ter notícias devastadoras nos próximos dias que vão superar o horror produzido pelo ataque ao hospital. Infelizmente é assim. Então, são 5 grandes crises, Mauro. E aqui a pior, a mais difícil, é a crise do nosso movimento. Portanto, nós temos que reconstruir a esquerda internacional. E temos que reconstruir a esquerda brasileira. Não é simples, porque isso não se faz somente através da luta de partidos, mas há uma luta de partidos, evidentemente. Né? Cada partido, o espaço da esquerda é o mesmo, são os mesmos trabalhadores, é o mesmo movimento de mulheres, o mesmo movimento negro, o mesmo movimento estudantil. Logo, os partidos de esquerda, e os 2 principais, PT e PSOL, que são os mais influentes, têm uma escala de audiência mais elevada, competem entre si. Vai haver luta de partidos. Mas essa luta de partidos ela tem que ser feita preservando a capacidade de fazer frente única. Por quê? Porque sem a frente única tampouco podemos enfrentar os inimigos. Então, entre
é legítimo que haja disputa entre os mais moderados e os mais radicais, entre aqueles que nos inclinamos por posições mais combativas, aqueles que são mais conciliadores. Isso é parte da vida. Vai haver uma disputa e vai haver debate, e serão os trabalhadores e a juventude, o movimento negro, a decidir, que eles decidam, elejam os dirigentes que quiserem. Mas tem que ter a frente única, porque nós temos que fazer atos de massas em solidariedade com a causa palestina. Sem o PT e o PCdoB fica muito difícil. A gente tem que fazer cursos, nós temos que fazer sessões de debate junto à juventude, nas periferias, mas nós temos que fazer ações de luta, que são marchas. Para isso, precisamos da frente única da esquerda, e se o Brasil não fosse o que é, infelizmente, até com as forças humanitárias, liberais avançadas, que reconhecem que nenhum genocídio, nem sequer o genocídio do Estado judeu, que foi o povo que pagou o preço mais elevado no século passado pelo direito à vida, né? Foi o povo que pagou o preço mais elevado, portanto, diante da história, ganhou uma legitimidade moral, mas nem sequer esse povo, para construir o seu Estado, pode ser autorizado a usar os métodos contra os palestinos que o nazifascismo usou contra eles. É isso aí. Não Valério, pode. Muito bem, muito obrigado. Vamos só encerrar agora, mas demais. Tivemos uma boa aula sobre o Estado de Israel e a mobilização para evitar o genocídio palestino, o genocídio do povo palestino. Bom, acho que não nos encontraremos nas ruas esse fim de semana. Vai haver mobilização em São Paulo, não tem, Valério? Sim, vai ter. Domingo. Você vai? Sim, estou aqui. Claro. Eu vou ter uma reunião de manhã, né? Eu vou à tarde. Eu tenho uma reunião nacional. Agora a gente tem que fazer as reuniões das coordenações nacionais online, porque você viu como estão as passagens? Estão impossíveis. Está impossíveis. Então, vamos fazer uma reunião. Vai ser que horas muito e cedinho. onde? Vai ser na Paulista. A comunidade palestina vai se reunir lá. Já estiveram na semana passada, poucos, vamos dizer, as coisas como são, né? Muito aqui pouco. Em Brasília... Legal. Aqui em Brasília acontece hoje, às 5h30 da tarde, no Museu da República. Também vou estar lá. Segunda-feira a gente conta como foi aqui, né, Rebeca? Maravilha. Obrigado, Valério. Isso mesmo, gente. Obrigada, Valério. Aquele abraço. Saúde, força.